Graça e paz, meus amados irmãos. Meu nome é Nilson Lacerda, sou pastor de evangelismo e missões da Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo, capital. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Grande privilégio poder, neste dia, falar aquilo que Deus tem posto em meu coração e que possa abençoar a sua vida neste dia. Eu quero ler com os amados irmãos neste dia, Daniel capítulo 3, apenas o verso 25, que nos diz assim: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quando nós olhamos aqui para o contexto do livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam cativos em Babilônia e foram levados por Nabucodonosor. Neste capítulo, Nabucodonosor, então, ele faz uma estátua e é ordenado que todos pudessem ali se curvar e adorar essa estátua. Porém, estes 3 jovens, eles haviam posto em seu coração, juntamente com Daniel, de não se contaminar com as iguarias do rei. E neste capítulo aqui, então, eles são postos à prova. Diante desta situação, dessa estátua, eles então foram colocados à prova, porque todos, ao ouvirem o som dos instrumentos, eles se curvavam e adoravam essa estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego, porém, eles não fizeram isso. E isso, então, enfurece o rei. Enfurece o rei, e todos aqueles que estão próximos dele vão lá, então, e denunciam Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles, então, são lançados nesta fornalha. Eles não se prostraram à imagem de Nabucodonosor, por isso sofreram a punição. E que punição eles sofreram? Uma punição gravíssima, algo terrível. O texto nos diz que eles estavam dentro de uma fornalha de fogo. Talvez você já deve ter se queimado com uma panela quente ou com uma água fervendo. Isso dói. Agora imagina uma fornalha aquecida 7 vezes mais que o normal. E nós vemos isso em Daniel capítulo 3, verso 19. Ela estava sobremaneira aquecida. Interessante que o rei, ele desafiou estes 3 jovens dizendo: e quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Ele então faz essa afronta, este desafio para estes jovens. Daniel 3,15. Quem é o rei? Eu quero ver quem vai livrar vocês da minha mão. Quem é o Deus que pode fazer isso? Então ele vai também experimentar este Deus. O rei ordena então que eles fossem jogados na fornalha. E o texto nos diz, no verso 22, que os homens que jogaram, eles morreram. Tamanha era a temperatura. Estes homens, ao se aproximar da entrada da fornalha, eles foram mortos. Mas os 3 jovens não. Eles caíram dentro da fornalha, com roupa, com tudo, com túnica, e nada lhes aconteceu. No verso que lemos, o rei olha para dentro da fornalha e percebe que são 4 e não 3 que estão dentro da fornalha. Na versão King James, este mesmo verso diz que a forma do 4º homem era semelhante ao Filho de Deus. E é isso que eu quero então poder compartilhar com vocês nesta manhã. O 4º homem da fornalha. O 4º homem da fornalha, ele andou por sobre as águas. Nós lemos isso em Mateus 14, versos 23, 24 e 25. Eu quero ler apenas o 25. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Este é o 4º homem da fornalha.
aquele que caminhou sobre as águas. Ainda o quarto homem da fornalha, ele curou o cego de Jericó. Marcos 10, 46 a 52. O cego estava na beira da estrada, ouviu o barulho, perguntou quem era, Jesus, e ele começou então a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. A multidão mandou que ele ficasse quieto, mas ele insistiu. Então Jesus para e manda chamá-lo. A mesma multidão que manda ele calar a boca, agora está dizendo: olha, tenha bom ânimo, ele está te chamando. Jesus, o quarto homem da fornalha, ele deu vista ao cego de Jericó. O quarto homem da fornalha, o texto aqui vai nos dizer em João 11:35, que ele chorou. O quarto homem da fornalha chorou. Chorou por quem? Chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Mas Jesus, ele vai até lá e ele então ressuscita a Lázaro. O quarto homem da fornalha tem poder para te dar a vida. Tem poder para levantar você desta situação que você está vivendo neste exato momento. O quarto homem da fornalha, ele é Jesus. Ele tem poder. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. O corpo de Lázaro já estava em estado de podridão. Já estava se deteriorando. Mas Jesus foi lá e ele bradou: Lázaro, saia daí, levanta. Este é o quarto homem da fornalha. Ainda, o quarto homem da fornalha, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. João 14:6. Ele não é uma das verdades, ele não é um dos caminhos, ele não é uma das vidas, não. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Este quarto homem da fornalha, ele quer caminhar com você. Ele quer estar dentro da situação com você. E por fim, o quarto homem da fornalha, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando o direito de um dia estarmos com ele na eternidade. Lucas 9:22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O quarto homem da fornalha, ele entregou a sua vida lá na cruz, por mim e por você. Ele deu a sua vida, ele pagou o preço de sangue, por mim e por você. Mas ele ressuscitou. Quando todos pensavam que estava acabado, Jesus ressuscitou. Este é o quarto homem da fornalha que o rei Nabucodonosor viu. O aspecto dele é semelhante ao Filho de Deus. Nabucodonosor pôde ver, ele viu, e no verso 28, Nabucodonosor então disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Qual tem sido a nossa postura? Para quem nós estamos nos curvando? Para quem que nós estamos nos prostrando? Em dias como nós estamos vivendo, nós temos que nos prostrar diante de Deus. Nós temos que dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Nós temos que prestar nossa adoração somente a Deus. Estes jovens, eles preferiram pagar com a vida, mas não se curvaram. E este Deus, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abidnego, ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. Eu não sei como que você tem vivido, como que você tem se portado nestes últimos tempos. Mas eu quero aqui fazer um convite para você. Convide Jesus
para estar com você nestes dias. Ele é a melhor companhia. Ele pode dar razão para o que você está vivendo. Sem Ele, fica mais difícil. Sem Jesus, não dá. Tem uma canção que diz, sem Jesus, não dá. Precisamos estar com Jesus. Que você possa permitir que o quarto homem da fornalha faça parte da sua vida, faça parte dos seus planos, pois só Ele é a solução para todos os nossos problemas, pois Ele é Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele possa cuidar de você, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, curta, inscreva-se neste canal, contribua com este ministério. E a tua vontade, doce Espírito, se ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Obrigado pela tua presença, Senhor. Jesus. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.